Olá, queridos professores. Sou a professora Jussara. Estou com o PCNP de Física. Estamos aqui para contribuir com a TPC de Ciência da Natureza. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as recomendações de Física. O Emerson vai falar sobre Ciências e Biologia. E a professora Sueli vai falar um pouco de Química. Bem, não dá para a gente iniciar a nossa conversa de hoje sem a gente falar sobre esse grande desafio que nós estamos enfrentando aí, que é migrar essa aula que a gente está acostumado, que é uma aula totalmente presencial, né, no local onde já estamos acostumados, com aqueles vínculos que nós já estabelecemos com os nossos alunos, com os nossos amigos professores, com a equipe gestora, e passa a ser aquela aula totalmente à distância. Então, para muitos é uma novidade e creio que para a maioria de nós é um grande desafio. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês. A nossa pauta de hoje, né? Nossa dirigente Irmes, ela já falou conosco. Depois, na pauta, na sequência, eu falo, depois o Emerson, e depois a professora Sueli, que é PCA, da Carlos Humberto Carrara, ela vem replicar as boas práticas. E o Luciano, depois ele completa com o Conviva. Bom, os nossos objetivos de hoje: apoiar professores e gestores na discussão dos conteúdos e orientações desenvolvidas durante o período de isolamento social. Apoiar professores e gestores em relação ao desenvolvimento das pautas formativas a partir do dia 5/5. E orientar os professores com relação aos roteiros de atividades não presenciais baseados nas habilidades do documento orientador. E subsidiar os professores em relação às estratégias, recursos e avaliação das atividades. Bem, essa tela aqui, acho que muitos já conhecem, né? Essa tela, ela vem mostrar novamente o horário das ETPCs, que é das 11 às 12h30, e os dias: terça, Ciências Humanas, quarta, Linguagem, e quinta, Matemática e Ciências da Natureza. E essa resolução aqui é a resolução 72, que dispõe sobre a carga horária dos docentes da rede estadual de ensino. Bem, agora falando do documento orientador, quando a gente fala sobre as habilidades de física, né? Bom, quando a gente fala nas habilidades de física, como que foi feita essa escolha, né? Então, a escolha das habilidades, creio que de todas as outras disciplinas, elas foram escolhidas para pautar, para nortear as aulas do Centro de Mídias, né? Então, a SEDUC fez essa escolha para poder nortear esse trabalho que está sendo realizado, né? Aqui estão as habilidades, onde a gente tem o descritor, são as habilidades. Foi escolhido 2 habilidades por cada série, primeiro, segundo e terceiro do ensino médio, e vários conteúdos, né? Então, aqui a gente tem um exemplo no primeiro, são grandezas e medidas, movimento uniforme, movimento uniformemente variado e as leis de Newton. Então, são temas, são conteúdos que estava já previsto para ser desenvolvido aí ao longo dos bimestres. Bom, a escolha dessas habilidades, né? Por que habilidades essenciais? Então, todas as habilidades são importantes, né? Porém, é necessário fazer uma escolha. Quando interrompeu as aulas, o bimestre já havia começado. Então, acredito que alguns professores avançaram um pouco mais, outros um pouco menos nesse percurso. Então, acredita-se que os professores estão em momentos diferentes, né? Então, as habilidades. São habilidades que, dentre aquelas que já estavam previstas para o primeiro bimestre, foram selecionadas pelas equipes curriculares da SEDUC e assim nortearam os planos de aula, que serão apresentados, que estão sendo apresentados no Centro de Mídias. Foram indicadas habilidades e os conteúdos considerados mais relevantes e que contemplam o desenvolvimento de aprendizagens significativas dentre as previstas para o primeiro bimestre. E falando da nossa área, que é a Ciência da Natureza,
Então, escolheram as que são essenciais para dar continuidade aos estudos da área, buscam despertar a curiosidade científica, priorizar a alfabetização científico-tecnológica e se relacionar com a realidade dos estudantes. Bem, quais habilidades preciso retomar, reforçar ou aprofundar nesse momento? Então, só o professor mesmo, ele vai saber qual habilidade, por onde ele vai começar novamente, por onde ele já começou, né, que já começou todo esse trabalho. Então, quais as habilidades são importantes, né? Vamos lá. Então, habilidades necessárias. O professor, ele tem autonomia para a escolha das habilidades, né, para incluir dentro do contexto, no momento em que estão trabalhando, de acordo com a aprendizagem de seus alunos, adequando à realidade da escola, porém, de acordo com o currículo vigente. Por isso, os professores, eles podem fazer as escolhas. Além das aulas oferecidas no centro de mídias, o professor recorre aos materiais vigentes. Do São Paulo Faz Escola, que é o caderno do professor, o caderno do aluno, a matriz de avaliação processual, o currículo. Lembrando que o currículo paulista do ensino médio está em fase de consulta pública. Bem, aqui no documento orientador, eu peguei essas duas frases aqui. O trabalho do professor e o trabalho do professor coordenador. O professor, na prática, o que ele vai fazer? Preparar roteiros de atividades, acompanhar sua realização e oferecer devolutivas para apoiar a aprendizagem. Professor coordenador, acompanhar e apoiar os professores na elaboração dos roteiros de atividade disponibilizados aos alunos, utilizando os recursos do Centro de Mídias e outros disponíveis. Roteiros de atividades. Quais elementos, itens, vocês consideram fundamental para que sejam contemplados como fazer esse roteiro de atividades, né? Como que o professor vai desenvolver um roteiro de atividades? O que o professor precisa? Ele precisa o que ele precisa colocar nesse roteiro? Os conteúdos, as habilidades, os recursos utilizados, a turma, o período de realização, o número de aulas, disciplinas, o desenvolvimento das estratégias e assim por diante. Então, eu aqui estou disponibilizando o roteiro do primeiro do ensino médio, mas eu tenho do segundo e do terceiro que posso estar disponibilizando, né, depois para vocês. Isso aqui é só uma sugestão, tá? Não precisem seguir o que está aqui, é apenas uma sugestão de trabalho. Aqui eu tenho o modelo, né, da atividade à distância, que eu fiz na primeira série do ensino médio. Então, aqui tem os conteúdos, as habilidades e competências, o desenvolvimento e estratégias, depois os recursos utilizados, a avaliação, avaliação e sistematização, o número de aulas previstas, o período de realização, né, a assinatura do professor e a validação, que tem que ser feita pelo coordenador. Bem, falando de estratégia. Bom, aqui tem algumas estratégias, né? Então eu vou falar algumas aqui. Após esta habilidade ser trabalhada em aula, né, no caso pelo Centro de Mídias, será solicitado aos estudantes uma produção escrita sobre o que aprenderam nesta aula. Então, pode ser feito dessa maneira. Outra estratégia. Gravarei um vídeo ou áudio explicando sobre algum assunto, algum conteúdo. E será postado no grupo de WhatsApp. Outra estratégia. Será enviado via blog da unidade escolar e grupo de WhatsApp atividades resolvidas contemplando esses conteúdos. Serão enviadas aos estudantes atividades de múltipla escolha e de livre escolha, de livre resposta sobre os conteúdos e habilidades estudados. Serão disponibilizados os seguintes vídeos para subsidiar os alunos. Então, a gente vai colocando os vídeos. As atividades serão disponibilizadas via Google Drive, né? E a gente coloca o link. Os estudantes realizarão as atividades do caderno São Paulo Faz Escola, das páginas tal até a página tal. Os estudantes realizarão as atividades do livro didático. Vamos colocar a página para esse aluno. Bom, os possíveis recursos.
Eu posso estar usando o YouTube, vídeos do YouTube, uso do grupos do WhatsApp, uso do aplicativo do Centro de Mídias, uso de blog da escola, gravação de áudio e vídeo para postagens do WhatsApp, uso de e-mail, uso do livro didático, caderno do professor, caderno do aluno São Paulo Faz Escola, uso de outros aplicativos de comunicação, como o Zoom, o Hangout, o Teams e assim por diante, né? Bem, as formas de avaliação. A avaliação acontecerá na medida que os estudantes buscarem auxílio para a resolução das atividades. Será solucionado que envie fotos de resolução das atividades. Será registrado no diário de classe online ou impresso, online ou impresso, ao aproveitamento e à participação de cada estudante. Será solicitado aos estudantes que escolham uma atividade enviada e que enviem um áudio ou vídeo por WhatsApp e como foi solucionadas as questões. Será registrada em uma tabela a entrega das atividades enviadas para cada estudante, com o valor de pontos que somará na avaliação. Bom, aqui, onde a gente vai encontrar as habilidades essenciais? Então, a gente encontra um documento orientador, né? Aqui está o link para a gente estar entrando, né, no documento orientador, para a gente estar procurando as habilidades essenciais de cada disciplina. No Centro de Mídias, a gente tem a programação completa, também tem o link, e todas as videoconferências, as aulas do Centro de Mídias, ficam disponíveis ao vivo, né, e posteriormente a transmissão. Bom, também temos as pautas no AVEFAP. Aqui também tem o link, como a gente vai entrar, todo o procedimento, né, para a gente chegar, então, até as pautas. Antes do agradecimento, eu gostaria de lembrá-los que guardem todos os registros de atividades dos estudantes, né? Porque a gente vai precisar desses registros. Futuramente haverá recuperação intensiva e esses registros auxiliarão a equipe escolar quando os estudantes se precisarem fazer a recuperação em reforço, né? Então, quanto aos estudantes que frequentam a sala de recurso, o professor auxiliar, então, tem que entrar em contato com o professor da sala, para o professor da sala preparar a atividade, aquela atividade que o aluno tem autonomia para realizar, né? Então, finalizando a minha fala, eu gostaria de dizer que eu estou aqui na diretoria já há algum tempo e sei o quanto nós temos aí na diretoria excelentes professores, professores dispostos à mudança, a enfrentar os novos desafios, como esse que estamos enfrentando. Sei que não é fácil, mas tenho certeza que cada um está procurando a melhor maneira para levar o conhecimento aos nossos alunos, né? Então, fiquem com Deus, né? Que tudo vai dar certo, basta a gente se esforçar, né, para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Bom, agora eu passo a palavra para a professora Celi, que gentilmente aceitou o convite para estar conosco. A professora Celi vai analisar algumas habilidades de química e vai falar sobre a sua prática da sala de aula. Né? Professora Celi, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua participação. Beijos, tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Sueli Garcia, professora de Química e PCA da Escola Carlos Humberto Carrara, na área de Ciências da Natureza. E eu quero agradecer a minha amiga Jussara, né, PCNP de Física da Diretoria de Ensino, por ter me convidado, e os meus colegas que estão me apoiando nesse trabalho dessa reunião. Bem? Então, hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito das habilidades que estão sendo desenvolvidas em Química. E o Tiago vai me ajudar com os slides, certo, Tiago? Pode começar. Então, nós vamos falar sobre a retomada das atividades escolares não presenciais, dos critérios para o levantamento das habilidades
essenciais que nós estamos trabalhando, as habilidades de química presentes no material de apoio e algumas considerações sobre a EJA. Por favor, Tiago. Então, falando aqui um pouquinho da retomada, né? Então, para apoiar nesse processo de retomada, os professores podem utilizar para sondagem e aprendizagem para poderem preparar suas atividades de acordo com o diagnóstico da aprendizagem dos estudantes. Isso já aconteceu. Assim que nós retomamos, que as aulas começaram, nós podemos observar que nas nossas aulas que nós tivemos no Centro de Mídias, está tendo uma retomada dessas habilidades iniciais, né? Então, uma sondagem dessa aprendizagem para que eles possam avançar. Pois não, Tiago? Então, após essa retomada das aprendizagens, nós vamos avançar no desenvolvimento das habilidades. Porque, vamos lá, nós tínhamos já planejado nos nossos guias de aprendizagem ou nos nossos planos de ensino, um rol de habilidades que nós deveríamos desenvolver durante esse bimestre. Devido a essa situação que nós estamos atravessando, essas habilidades precisaram ser enxugadas. Então, a SEDUC realizou um levantamento dessas habilidades prioritárias que nós vamos trabalhar. E para que fosse feito esse levantamento dessas habilidades prioritárias, foram utilizados alguns critérios que nós vamos analisar agora. Pode ir. Então, quais foram esses critérios? Habilidades que são essenciais para a aprendizagem dos estudantes desenvolverem aprendizagens posteriores. Então, quais são essas habilidades prioritárias? Quais são as habilidades mais importantes que esses alunos devem desenvolver durante esse período? Esse foi um critério. O outro, habilidades que os alunos podem desenvolver a partir de atividades não presenciais com maior autonomia. Então, existem habilidades que os alunos precisam de uma maior atenção nossa, certo? E existem algumas habilidades que nós conseguimos desenvolver sem estarmos ali juntos. Ele consegue com maior autonomia e desenvolvendo. Um exemplo é no segundo ano, quando a gente fala do tratamento da água. Então, no tratamento da água, o aluno pode ver um vídeo, você pode orientar esse aluno e ele consegue desenvolver essa habilidade sem que você esteja ali tão presente, certo? E outro critério foi o tempo disponível para o desenvolvimento da atividade, considerando o número de aulas. Então, esse é um critério importante, porque nós temos que aliar essas habilidades que estão sendo desenvolvidas com o tempo de aula que nós temos, né? Então, como é que eu vou desenvolver essa habilidade nesse número de aulas? Dosar a minha atividade, dosar o que eu tenho que oferecer para o meu aluno, para que ele possa desenvolver essas habilidades dentro desse tempo, certo? E as habilidades, por último, né, as habilidades presentes no material de apoio, que foi através dessas habilidades que foi enxugado e escolhido as habilidades essenciais. Pode ir, Tiago. Então, quais são essas habilidades? No primeiro ano, reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Identificar formas de energia envolvidas nas transformações químicas. A primeira habilidade, nós tivemos na última aula, né? A professora de Química do Centro de Mídias colocou lá, reconhecer as transformações químicas. Então, começa lá a partir dele saber o que é uma transformação química, uma transformação física, as evidências dessas transformações, a produção do álcool, que é a transformação química no sistema produtivo, certo? E identificar formas de energia, vocês sabem que nas transformações químicas nós analisamos vários fatores. Então, dentre esses fatores, o fator escolhido foi o fator energia, certo? Agora vamos ver o segundo ano. Pode ir, Tiago. Na segunda série, nós temos duas habilidades também. A primeira, eu coloquei de acordo com o documento orientador. No documento orientador, essa aqui sai como primeira habilidade, né? Expressar e interrelacionar as composições de soluções, gramas por litro e mol por litro, parte por milhão e porcentagem em massa. Então, observa, se ele tem que expressar e interrelacionar as composições das soluções, ele precisa conhecer essas soluções,
certo? Então, essa habilidade aqui é uma habilidade que ainda não foi trabalhada no centro de mídias, foi trabalhada a próxima habilidade. Pode passar, Thiago. Foi trabalhada essa habilidade, aplicar conceito de separação de mistura, de solubilidade e de transformação química para compreender os processos envolvidos no tratamento da água para o consumo humano. Então, essa é uma habilidade também que você pode oferecer, a habilidade que eu falei com vocês, que a gente pode oferecer um vídeo. Essa parte de solubilidade, nós já tínhamos começado a trabalhar com eles, né, antes do nosso afastamento. A parte de separação de mistura nós já tínhamos trabalhado lá no primeiro ano, ele já vem esse conteúdo. Então, a partir dessa habilidade é que a gente vai para as concentrações, gramas por litro, mol por litro, e todo aquele cuidado, né? Como é que eu vou apresentar isso para o meu aluno? Ele tem que saber do que eu estou falando. O que é essa concentração? Então, dar exemplos práticos para os nossos alunos, né? Um pacotinho de suco e 1 litro de água fala muita coisa nesse momento. Pois não, Thiago? E para o terceiro ensino médio, né? Reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo o chamado equilíbrio químico, em que reagentes e produtos coexistem. Então, nós tivemos essa aula essa semana sobre equilíbrio químico. É um conteúdo que a gente tem que dar uma atenção um pouco para esse conteúdo, certo? Que as reações de equilíbrio químico, as transformações de equilíbrio químico, geralmente causam muita confusão conceitual. Então, a gente tem que ter muito cuidado aqui para que eles entendam o que é uma reação que atinge o equilíbrio químico, tá? Onde produtos e reagentes coexistem. E a próxima? Reconhecer e explicar como funcionam as variáveis, estado de agregação, temperatura, pressão, concentração, que podem modificar a velocidade de uma transformação química. Essa habilidade, ela é mais fácil de trabalhar, porque você pode apresentar um vídeo, um experimento, existem exemplos práticos. Na aula no centro de mídias, a professora apresentou os mesmos experimentos que nós temos no nosso material, né? Então, os alunos conseguem compreender bem e acabam, assim, conseguindo, né, essa habilidade com mais facilidade. E a outra do equilíbrio químico, eu acho nós temos que dar uma atenção melhor para aquela habilidade. E sempre pensar, né, gente? Toda vez que eu ofereço, que eu quero trabalhar uma habilidade, eu tenho que mostrar para o aluno onde que está isso, no meu dia a dia, na minha vida, onde é que está, onde é que eu vejo, né? Quando a gente mostra isso para o aluno, aí ele entende, ele tem vontade, ele quer aprender. Então, essas são as habilidades essenciais que está lá no documento orientador, né? Mostrando para a gente quais são as principais habilidades que nós temos que desenvolver com os nossos alunos nas aulas de química. Pessoal, pois não, Thiago? Então, nesses slides, eu coloquei as habilidades. E eu queria falar um pouquinho com vocês em relação à EJA, né? Eu tenho na Escola Benjamin Constant, EJA, e eles precisam de uma atenção muito especial, porque esses alunos são os alunos que estão tendo, né, uma grande dificuldade para acessar aplicativo. Então, nós temos ali que estar junto mesmo, sabe? Ligar, procurar, buscar, ensinar como entra, oferecer material, fazer assim uma força-tarefa para a gente conseguir esses alunos, para que eles não percam esse ano, para que eles estejam junto com a gente, né? E a gente está tendo uma resposta muito bacana junto aos nossos alunos, os professores, diretor, assim, uma equipe junta, uma coisa muito bonita que está acontecendo, essa união dessas equipes, todos nós juntos, né? Em busca do melhor para os nossos alunos. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço, muito obrigada e bom trabalho a todos nós. Tchau.